E após mais de 2 anos sem se manifestar, sem entrar em campo, o Dedé concedeu entrevista ao Globo Esporte dizendo que sim, que ama o Cruzeiro eternamente, que é grato ao clube por tudo. É impressionante a cara de pau e a ousadia que esses caras no futebol têm em fazer comentários tão sem noção assim, uma vez que na prática, os atos deles não condizem com o que o Dedé disse aí, por exemplo, nessa entrevista concedida ao Globo Esporte. Ele teve muito tempo para colocar as ideias no lugar, para raciocinar, para fazer uma linha de raciocínio minimamente coerente com os atos que ele teve desde então. Só que o futebol parece que, sei lá, cara, é uma doideira total. E o Dedé acabou dizendo sim em entrevista que ama o Cruzeiro e que é muito grato ao clube. Se ele ama de fato, por que ele agiu da forma que ele agiu esse tempo todo? Digo agora com a ação na justiça, pleiteando aí 35 milhões, ação essa que já foi resolvida e o Cruzeiro fez um acordo em 16,6 milhões. Por que o Dedé queimou o Ceni naquela época? Por que o Dedé alegou trabalho escravo no Cruzeiro? Como que você ama um clube que te coloca em condição de trabalho escravo? Óbvio que o Dedé estava errado, estava viajando na maionese, foi apenas mais uma manobra para tentar, de certa forma, ganhar essa ação na justiça. Mas como, cara, que após pleitear o que ele pleiteou, da forma que foi, ele é capaz, é ousado e tem a cara de pau em dizer que ama o Cruzeiro, sabe? É uns trem desses que deixa a gente doido da vida. E ele disse que lá em 2019, quando o Cruzeiro caiu, que ali foi com certeza o pior momento da sua carreira, que não teve lesão que superasse a decepção e a tristeza que foi o rebaixamento do Cruzeiro naquele fim de 2019. E se foi isso mesmo, Dedé, por que após você passar por cirurgia, pouco mais de um mês depois, você estava pulando e dançando e rolando no chão da forma que estava naquela festa que supostamente foi o aniversário da sua esposa? Se era um momento triste, apático, difícil para o Cruzeiro, de superação, onde nada estava dando certo, por que você estava curtindo a vida da forma que estava, com certeza extrapolando os protocolos de recuperação de uma cirurgia no joelho, que é muito delicada? Será que o seu médico ortopedista o permitiu dançar daquele jeito, pular, rolar no chão, movimentos bruscos? Será que o médico estava de acordo com aquilo? Ah, mas ainda assim é a vida à parte que a gente tem. Nós somos jogadores de futebol, mas ainda assim somos humanos. Temos a nossa vida pessoal, sim. Você tem a sua vida pessoal. Só que o futebol, cara, é uma profissão distinta de todas as demais. Mexe com a paixão do torcedor, a vertente emocional envolvida nessa profissão, ela é muito grande, talvez a maior das profissões que existem. Então, sim, apesar de você ter sua vida pessoal, você não deve extrapolar da forma que foi extrapolado. Até porque você vinha se recuperando de uma lesão muito grave e o seu time, que pagava o seu salário milionário, estava flertando com o rebaixamento, lutando contra a fome. E ao invés de você estar lá apoiando os seus companheiros, você estava fazendo o que de mais errado poderia fazer. Então, assim, cara, é um absurdo você dizer que ama o Cruzeiro e que é grato ao clube acima de qualquer coisa. Naquela treta que teve com o Rogério Ceni, o Dedé disse que apenas queria ajudar o Rogério Ceni naquele momento e que ele interpretou a coisa de forma errada. Contextualizando, o Dedé tomou a palavra no vestiário após uma derrota do Cruzeiro, se eu não estou enganado, dizendo que deveria ter sido feito ou não. Enfim, a gente não sabe o conteúdo da conversa que rolou na época, mas foi uma conversa pós-jogo ali no vestiário, onde o Ceni não achou legal o Dedé ter dito o que disse, que a gente não sabe o que foi, e ali teria perdido o vestiário. Então a gente sabe até do problema de gestão que o Rogério Ceni vem tendo na sua carreira. Teve aqui no Cruzeiro, teve agora mais recentemente no Flamengo, mas é um absurdo, cara, um jogador de um elenco cheio de cobras tomar a palavra e não respeitar a hierarquia ali dentro. O treinador pode, seja bom, seja ruim, seja experiente ou seja novato, ele é a hierarquia frente aos jogadores. E o Dedé ali, tudo indica que ele quebrou essa hierarquia, que quis passar em cima do treinador. E aí, óbvio, o Dedé, que já estava no Cruzeiro há muitos anos, já conhecia todos os jogadores, estavam ali na mesma briga, óbvio que o vestiário ia se perder, uma vez que o Dedé acabou passando por cima do treinador recém-chegado. Então, são tantos fatos
que fazem com que essa passagem do Dedé pelo Cruzeiro seja imunda, que é um absurdo, na minha opinião, ele vir na mídia e dizer que ama o Cruzeiro e que vai ser eternamente grato ao clube. E aí, cara, o que pega pra mim é que em parte da entrevista o Dedé disse que ele ficou muito chateado com o torcedor o chamando de ingrato, de mau caráter. Mas o que a gente vai pensar de você, Dedé? O quê? Olha os seus atos, cara. Olha tudo que você fez contra o Cruzeiro, em desfavor do Cruzeiro. Você quer que a torcida te ame, que te chame de uma boa pessoa, de um cara grato? A gente te chama de ingrato para não falar coisa pior, para não tomar processo. Mas você é um cara que tinha tudo para ter seu nome gravado na história do Cruzeiro, porque sim, dentro de campo, cara, você era indiscutivelmente um excelente zagueiro, um dos melhores que passaram pelo Cruzeiro. Muita gente que torce hoje pelo Cruzeiro, a galera aí que não viu o Cruzeiro de 2003, né, quando tinha Cris, quando tinha Luizão, para eles você era o zagueiro de melhor qualidade que passou pelo Cruzeiro. Eu não discordo, só que tudo que você fez, essa falta de responsabilidade na sua recuperação, essa quebra de vestiário com o Rogério Ceni, essa ação na justiça milionária, pleiteando 35 milhões que você não conseguiu, alegando trabalho escravo, tudo isso, cara, junta todos esses fatores e ajudam nós torcedores a termos a opinião que você foi, no mínimo, para não falar coisa pior, ingrato com o Cruzeiro. E não tem como você discordar disso, você vai me desculpar. Você pode até tentar falar da sua versão da história, falar que a torcida foi injusta, que o clube foi injusto com você. Você pode tentar vender essa imagem, mas lá no fundo do coração, você sabe que sim, você agiu muito errado com o Cruzeiro nesse tempo todo. Que eu concordo quando o Dedé disse que a treta dele, digamos assim, não é com o Cruzeiro, e sim com as pessoas que o administraram nesses últimos anos. E aí eu concordo apenas nessa parte com você. Tá todo mundo ciente que o Cruzeiro não foi bem administrado, né, nesses últimos anos, que as pessoas que por lá passaram e estão ainda, infelizmente, no mínimo, tem aí, né, um caráter duvidoso, vamos dizer assim, também para não falar coisa pior, supostamente, né, negligentes, irresponsáveis, incompetentes. Então, assim, a gente concorda muito nessa questão. Agora, você dizer que ama o clube e fazer o que fez, quantos anos você ficou no Cruzeiro e quantos anos foram realmente produtivos para o clube? Quantos anos, quantas temporadas, quantos meses foram aqueles que você realmente estava dentro de campo contribuindo? E quantos tantos foram o que você estava fora se recuperando de lesão? Cruzeiro sempre muito maleável, torcida sempre comprando sua briga. E agora, né, que a fonte secou, que o Cruzeiro não tem dinheiro, você mete o pé do clube, né, dizendo que todo mundo foi injusto com você, né? Então, o futebol vive de aparências mesmo, realmente. E claramente essa sua entrevista foi para tentar vender o seu peixe, né, dizendo que você está pronto fisicamente, que pretende jogar o Campeonato Brasileiro e que aceitaria inclusive um contrato de produtividade, né? A que desespero você chegou, hein, Dedé? Em que ponto você chegou, hein, meu amigo? Disse na entrevista que teve sondagem do Lyon da França, disse que teve proposta da China, dos Emirados Árabes, eu não duvido não. É provável que você tenha tido realmente. Só que será que você queria ir para um mercado alternativo assim? Ficar longe da seleção brasileira? Né? Você que sempre provavelmente almejou jogar na Europa, e com razão, porque futebol para isso você tinha. Então será que você apenas recusou essas propostas da Ásia por pura gratidão ao Cruzeiro, como você disse? Ou era um mercado que não lhe interessava, porque você ia ficar distante da seleção, né, distante dos holofotes, ia ganhar dinheiro sim, mas ia ficar distante de toda a parte desportiva que um futebol asiático não é capaz de te proporcionar? Então será que essa recusa foi por amor ao Cruzeiro mesmo, ou visando os próprios interesses? Então, assim, cara, é um absurdo nós torcedores, que somos o que menos temos culpa na história, ouvir você dizer aí, né, em rede nacional, para uma audiência tão grande como é da Globo, que você foi injustiçado pela torcida e que ainda assim, apesar dos pesares, ama o clube e é eternamente grato ao Cruzeiro. Você não deveria ter dito nada disso. Se você é mesmo, guarda para você, o que eu discordo muito, mas após você fazer o que fez, todos os atos irresponsáveis em recuperação de lesão, né, todos os atos, no mínimo, questionáveis fora de campo, pleiteando o que pleiteou,
você dizer que ama o Cruzeiro e que a torcida foi ingrata com você, aí, meu amigo, é demais pro meu fígado. Meu fígado não aguenta uns trem desse. E claramente essa entrevista também foi apenas para vender o seu peixe, como eu disse. Tá desesperadamente louco atrás de um clube para jogar o Campeonato Brasileiro. Eu até esperava que o Dedé fosse ter proposta aí de clubes que brigam por títulos na Série A, mas aparentemente o trem tá feio pro lado do nosso amigo Dedé e ele já tá recorrendo a atos desesperados, dizendo que sim, que ele sabe que os clubes vão propor para ele um contrato de produtividade e que ele aceita. Então, tentativa válida, né, de se colocar no mercado, ok, jogada esperta de marketing, mas você tem que tomar muito cuidado nas palavras que você usa quando você diz respeito ao Cruzeiro. Você dizer que ama o Cruzeiro e que é grato ao clube, e que a torcida foi injusta com você depois de tudo que você fez, me dá uma raiva, cara, que você não faz noção de um negócio desse, e com certeza isso desperta o ódio de muitos torcedores também. Mas é isso aí, pessoal. Use os comentários para expor a sua opinião sobre o que você pensa sobre o Dedé, se você viu ou não a entrevista, se ele está correto em dizer que a torcida foi injusta e ingrata com ele. Enfim, fico por aqui, aquele abraço, tamo junto, é nóis.